Mensagem do céu. Hoje nós temos uma mensagem do céu, queridos, que trata sobre ser crente como Herodes, não é? Nossa geração, ela está sendo contaminada com as questões de Herodes. Herodes, ele não era um judeu, ele era um filho de Edom, e ele se casou, na verdade, segundo os textos, ele assassinou seu próprio irmão e se casou com a sua cunhada. No caso, seria como requerer para si o direito, não é? O direito que era quando morresse um irmão, então o outro irmão tomaria a esposa para gerar descendentes, mas não se aplicava para alguém que matasse o próprio irmão para ficar com a esposa dele, não é verdade? Então Herodes, ele deu um jeitinho nessa lei para que ele pudesse, vamos dizer assim, legalizar o pecado dele, não é? Legalizar o adultério dele com relação à sua cunhada, chamada aí, intitulada como Herodias, não é? E acontece que essa questão sobre Herodes, ela lamentavelmente tem se espalhado no mundo religioso, tem se espalhado também na vida de pessoas que começam sua carreira bem, mas de repente elas não concluem essa carreira como elas iniciaram. Então, ser crente como Herodes, o que a Ruach quer falar conosco hoje? Que o Eterno possa ministrar o seu Espírito em nome de Yeshua. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós necessitamos da Tua unção sobre as nossas vidas, para que nós possamos falar segundo os Teus oráculos, segundo os Teus mistérios. Ajuda-nos, Pai, tanto a mim quanto aos meus irmãos, a compreendermos as mensagens que vêm do Seu coração sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Ruach, fala conosco. Vamos lá? Marcos 6,14 até o versículo 20 diz o seguinte: chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Yeshua já se tornara notório, e alguns diziam: ele é João Batista, e Yohanan imersor, que ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros não, diziam: Eliahu, e outros ainda diziam: ele é o profeta, como um dos profetas, o profeta esperado, e ele era realmente o profeta esperado, profetizado por Moshe, não é? E continua sendo. Versículo 16: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é Yohanan, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, mandara prender a Yohanan e atá-lo no cárcere. Pois Yohanan, João, lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Então, porque Herodes temia Yohanan, João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então Herodes, ele, vendo que a esposa queria matar a Yohanan, ele na verdade mandou prender Yohanan para mantê-lo em segurança. Ele não mandou prendê-lo porque ele desejasse o mal de Yohanan. Ele mandou prendê-lo para que ele não fosse morto pela sua esposa. E acontece que Herodes gostava de ouvir o que Yohanan dizia. Ele sabia reconhecer que Yohanan, João, era um homem justo, santo, e ele queria colocar esse homem guardado, protegido. Ele gostava de ouvir as palavras que Yohanan dizia, e ele ficava perplexo e escutava de boa mente. Então, nesses aspectos, queridos, Herodes não tem nada a depor contra ele, não tem nada a depor contra ele, uma pessoa que temia um homem de Elohim, ele sabia reconhecer que era um homem justo e santo, ele queria fazer o bem a Yohanan e ouvia de boa mente, ele gostava de ouvir, gostava muito de ouvir as coisas que Yohanan dizia. Então, queridos, nós temos de compreender que existem pessoas que até vão proteger uma pessoa santa, uma pessoa que está
anunciando as boas novas, e até pode ouvir de bom grado, defende de ataques que vê que outros possam estar fazendo contra a vida de uma pessoa injustamente, mas o problema é que essas pessoas nunca conseguem colocar em prática o que ouvem. São crentes como Herodes. Eles ouvem de boa mente, eles protegem até aquelas pessoas que estão sendo atacadas de modo injusto, são defensores da causa de Hashem, não é? Da causa do Todo-Poderoso na vida do homem, mas muitas vezes tudo que eles ouvem eles não põem em prática. Na sequência, versículo 21 de Marcos 6, chegando o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, oficiais militares e os principais da Galilha, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiserdes e eu te darei. E lhe jurou: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. E acontece que esse homem, apesar de ele ouvir de boa mente, apesar dele, ele não mantinha a sua vida sexual, por exemplo, no lugar certo, não é? Ele colocava os olhos, imagina, ele ainda tinha celebrações a si próprio, ele se auto-celebrava. É bastante interessante isso, não é? Queridos, eu não quero defender aqui o ponto de vista de não guardar a data de natalício. Eu não quero realmente expor a maneira que nós cremos, mas eu quero apresentar a você. Eu sei que muitos aí têm essa data como sendo um memorial e eles aguardam como sendo uma data memorial, não é? E agradecem ao Eterno e tudo mais. Mas, queridos, nós temos de compreender que qualquer celebração a nós mesmos é no mínimo questionável. Eu vou ter uma celebração a mim, não é? Minimamente nós deveríamos questionar, porque nós cantamos não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória. Ou seja, como é que eu vou dar parabéns para uma pessoa? Olha, eu estou dando as honras, eu estou parabenizando você do que o Eterno fez na sua vida, não é? Como é que eu vou parabenizar alguém, não é? Pelo que o Eterno, eu vou dar o mérito para uma pessoa de algo que ela não fez. Eu estou tirando a glória de alguém. Por que eu vou ter um bolo para essa pessoa, uma vez que eu sei que eu tenho a ralar para o Eterno, eu tenho a ralar para levantar diante do Pai das Luzes, para abençoar a congregação, e eu dou ações de graças ao Eterno. Eu tenho os acendimentos de velas para o Eterno. Os acendimentos de velas, eles têm um propósito, elas não são apagadas, ou elas são apagadas por causa do juízo vindouro, no caso do Havdalah, apagada no vinho da ira de Hashem, que nós beberemos uma parte. Não tem jeito, todos nós vamos beber uma parte, não é? Então, eu gostaria muito que você tivesse entendimento, que você pudesse ser guardado, protegido de qualquer falácia na mente. E como gera dissensão, uma pessoa esquecer a data do natalício de alguém pode criar um problema, principalmente se for com a sua esposa, não é? Com os seus filhos, não é? As mulheres são mais inclinadas a essas celebrações do que os homens. Então, queridos, é muito importante, porque a mulher lembra, queridos, a mulher é um problema, a mulher, ela lembra, não é verdade? Quantas dores e angústias as pessoas têm sofrido por causa de não receberem a celebração a si próprio. Medite sobre isso. Eu não estou dizendo para você o que você deva fazer, eu só estou lhe dizendo qual o sentido disso. E eu não vou te julgar de maneira nenhuma se você achar que é correto seguir dessa maneira, não é? E ali, quando ela saiu, no versículo 24, ela perguntou à mãe: o que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de Yohanan imersor, João Batista.
No mesmo instante, voltando apressadamente junto ao rei, disse: eu quero sem demora que me des num prato a cabeça de Yohanan, o imersor. Então, Herodes se entristeceu profundamente, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Ou seja, ele continuava sendo o primeiro na sua própria vida. A sua palavra era a primeira. Ele poderia dizer: não, isto não está na minha alçada. A vida deste homem santo, se Deus quiser matá-lo, então que ele mate, não seja pelas minhas mãos. Mas ele era um homem extremamente vaidoso. Nós vemos características dessa pessoa orgulhosa. Eu não vou ficar diante dos meus dignatários. E claramente o rosto dele se entristeceu. E o juramento, ele estava convivendo com quem não deveria. Ele estava com uma pessoa não temente ao nome de Hashem. Ele estava com uma mulher má. E essa mulher o enredou. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, Herodias, depois disso, não é? E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de Yohanan, e ele foi e decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem, esta, por sua vez, a sua mãe. E os talmidim de Yohanan, logo que souberam disso, vieram e levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Então, é importante que você tenha entendimento de que uma posição como esta demonstra claramente o orgulho, a arrogância que essa pessoa tinha. Não poderia ser de modo algum contradita perante a honra dele. Era superior à honra que ele dava ao Eterno. Reconhecendo que Yohanan era um homem santo, ouvindo ele de boa mente, procurando protegê-lo, quando chegou uma questão de escolher entre ele e a santidade, ele escolheu ele. Então, queridos, esse tipo de crente, ele vai deixar na mão as pessoas que ele mesmo diz que quer proteger. Esse tipo de crente que parece que é favorável, parece que ele está ali cooperando com a obra de Hashem, num dado momento, quando tiver de escolher entre o que é benefício para ele ou para o reino dos céus, ele vai escolher o que é benefício para ele, aparentemente. Por que escolher isso, queridos? Eu não sei o que esse homem responde para onde ele foi. Não sei o que ele responde para onde ele foi. Essas pessoas, elas podem até se esforçar para ver Yeshua. Se você pegar Lucas 9, versículo 7, ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo. Sempre está perplexo, né? Não importa qual autor vai tratar essa perplexidade. Porque alguns diziam: Yohanan ressuscitou dentre os mortos, outros, Eliarro apareceu, outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar Yohanan. Quem é, pois, esse a respeito do qual eu tenho ouvido essas coisas? E se esforçava para vê-lo. Esses crentes, eles querem ver Yeshua. Eles têm até curiosidade sobre quem é Yeshua. São crentes que eles desejam ver Mashiach e saber as maravilhas do reino dos céus, mas eles ficam só no âmbito da visão. Eles não conseguem se aprofundar. Mashiach, queridos, as escrituras dizem claramente: olhai para ele e vivei, olhai para ele e sereis salvos. Mas Yeshua, ele não é apenas para ser olhado, ele é para ser vivido, experimentado. Ele disse claramente: esse é meu corpo partido pela sua vida, este é o meu sangue derramado por amor de vós. Eu quero fazer isso de um modo direto. Eu quero fazer parte da sua vida, eu quero fazer parte da sua composição física, eu quero fazer parte do seu espírito, eu quero estar na sua vida de um modo extremo, eu quero compor a sua existência. Pessoas que somente olham para Yeshua, elas podem até ser curadas, não é? Elas podem até experimentar algumas coisas, elas podem sentir a presença do Todo-Poderoso nas suas vidas, mas elas nunca conseguem mesclarem-se, permitir que Yeshua ande através dela,
toque através dela, que possa ver por meio dos olhos. Queridos, um dos meus primeiros encontros com o Mashiach, eu pedi a ele algo. Eu falei: Senhor, eu gostaria muito que o Senhor andasse com os meus pés, tocasse com as minhas mãos, ouvisse por meio dos meus ouvidos, visse através dos meus olhos e falasse através da minha boca. Não é? Eu sinto que todos nós, queridos, todos nós temos o poder de sermos a representação do Mashiach Yeshua na terra dos viventes. Mas crentes como Herodes, eles observam, mas eles nunca conseguem caminhar com ele nessa complexidade que é aonde o Mashiach possa fazer parte de nós. Ele possa viver por meio da nossa vida enquanto nós estamos aqui. Quantas vezes você colocou a sua vida para esta disposição de que Mashiach pudesse viver por meio de você, ou você apenas se esforça para vê-lo? As Escrituras, elas falam de pessoas que vão vê-lo, não é? E apenas vê-lo, não é? E eu não gostaria de modo algum de fazer parte do grupo dessas pessoas. É muito importante que nós tenhamos entendimento. Há pessoas que vão dizer: mestre, eu no seu nome eu fiz muitos milagres, no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, no seu nome nós operamos tantas coisas. É importante que você tenha entendimento daquilo que o Eterno tem para as nossas vidas. Não adianta você apenas ver Yeshua. Ele pode dizer a você, olha, vamos lá, deixa eu pegar o texto aqui de Lucas 13, 22 em diante. Passava Yeshua por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Queridos, são pessoas que querem entrar, como Herodes se esforçava para vê-lo. Não são pessoas que não querem ser salvas. São pessoas que querem ser salvas. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então vós direis: nós comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: eu não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. E ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes no reino do Eterno Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino do Eterno. Contudo, há últimos que hão de ser primeiros, os primeiros que hão de ser últimos. Queridos, essas pessoas eram pessoas que viam Yeshua. Eram pessoas, como ele diz aqui, olha só, olha, o Senhor nos conhece, eu comi e bebi na tua presença, e tu ensinavas nas nossas ruas. Olha, será que o Senhor não lembra de mim? Não. Olha, eu estava lá no meio daqueles lá, que sabe quando você vê alguém que está num lugar onde você gostaria de entrar e você tem um conhecido? Isso aconteceu com Kefa. Ele tinha um conhecido dentro da Fortaleza Antônia. Ele usou o crédito do conhecido para ele poder entrar naquele lugar. E as pessoas estão aqui dizendo que são conhecidas. Eu me recordo uma vez, queridos, foi uma coisa bem constrangedora, na verdade. Tinha um programa de televisão e eu estava com os meninos em casa, tudo mais, e nos chamaram
para participar lá do programa, que ia ter um tipo de um leilão de um veículo, e um Fiat Brava que me deixou muito brava. E aconteceu que quando deram um lance fraudulento, não sei lá o que aconteceu naquilo lá, mas enfim, hipoteticamente nós iríamos receber um grande valor. Na outra semana lá, o apresentador, que já é falecido, ele se retratou, falou, olha, deram um lance que não era verdadeiro e nós estamos bastante constrangidos por causa disso. E só que naquela ocasião que hipoteticamente nós teríamos recebido um valor elevado, queridos, pessoas que me conheceram, eu não sei nem de onde, queridos, pessoas assim que eu não tinha nenhum tipo de contato, estavam me mandando projetos onde eu deveria aplicar os recursos, e todos os projetos eram com eles. Pessoas que não se conheciam, não é? Só, olha, lembra de mim? Eu estudei com você na 4ª série, queridos, me poupe. Amados, é importante que você tenha entendimento. Quando você vê que tudo está perdido, então você pode dizer, olha, mas eu tenho conhecimento de você, eu conheci você, eu sei quem você é. E essa porta estreita, ela vem justamente, aliás, sequencialmente antes do texto do versículo 31, na mesma hora alguns fariseus vieram a dizer-lhe, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, respondeu, ide dizer a esta raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e ao 3º dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto ao seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vireis até que digam, Baruch haba b'Shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Yeshua estava falando disso, exatamente sobre isso, de pessoas que diziam que o conheceriam, que o conheciam, pessoas que haviam dito, comemos com o Senhor não lembra? E Yeshua comeu com muita gente, não é, queridos? As pessoas inclusive falavam, ele fala isso, porque ele fala, olha, povo gosta de criticar. Yeshua fala, veio e Yohanan não comia, diziam que ele era um louco, não é? Agora venho eu e como, eles dizem que eu sou um comilão e beberrão. Então, não adianta você querer agradar ninguém, querido. Sempre as pessoas vão encontrar motivos de dizer que você está devendo alguma coisa. Não importa o que você faz. Tenha isso por certo no seu coração, no seu espírito. E eu acho muito interessante que Yeshua use o termo para Herodes como ele o via. Como ele o via. Algumas vezes nós vamos ver Yeshua dando nome de animaizinhos para pessoas, não é verdade? E aqui nós vamos ver essa colocação de Yeshua tratar a Herodes como sendo uma raposa. Uma raposa. Vai, retira-te aqui e diga a esta raposa. Diga a esta raposa que hoje e amanhã expulso demônios, cura enfermos, e no 3º dia terminarei. Ele sempre trata disso de uma maneira bastante clara, voltado para o 3º dia, que é o encontro do Eterno conosco ao 3º dia. Yeshua gosta de tratar sobre isso, não é? E acontece que a raposa, queridos, dentro das Escrituras, ela tem uma característica, eu não sei quantos vão associar esse texto com a característica da raposa. Ela entra dentro da vinha. É muito interessante o que a raposa faz. A raposa, ela entra dentro da vinha e ela arranca a raiz da vinha. Ela vai cavando embaixo da raiz da vinha. Se você pegar o texto de Cantares, Cântico dos Cânticos 2, versículo 15, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, a raposa para a vinha,
é um perigo muito grande, queridos, porque, em tese, a raposa ela não come nada da vinha, mas ela danifica a vinha. Ela vai na raiz da vinha e começa a cavar, e a pessoa que está vendo as vinhas ali em flor, não é? Elas não percebem que foi exposta a raiz. E quando a raiz está exposta, depois de a raiz estar exposta, é muito difícil, quando seca a raiz, poder ressuscitar a vinha. É muito difícil você conseguir fazer com que aquilo volte a brotar. Como está em flor, está verdinho, as pessoas olham, estão caminhando lá na vinha, estão vendo a parte superior, quem que vai ficar olhando a raiz, não é? E aqui vem uma alerta da parte do Todo-Poderoso, usando a vida de Salomão, dizendo, olha, ter essas pessoas no seu meio é um perigo muito grande, porque ele vai cavar as raízes. Ele vai cavar as raízes, e quando você perceber, morreu toda a tua vinha. Elas vão lá e cavam, igual o cachorrinho cava para pegar osso, ou o que quer que seja. As raposas têm esse hábito de ir nas raízes e deixá-las expostas. Queridos, Herodes, para Machir, ele era uma pessoa que estava deixando a casa de Israel exposta, a ser seca, a vinha em flor, ela iria ser totalmente destruída por causa de pessoas como Herodes. Pessoas que iriam se esforçar para ver, pessoas que ficavam profundamente entristecidas pelo mal vir sobre o povo do Eterno, mas que eles, entre escolher o mal para o povo do Eterno, a sua própria vida, eles iriam escolher, a sua honra, não era nem a vida dele que estava em jogo, eles iriam escolher a sua própria honra. E homens que temem o nome de pessoas que amam a Hashem, sabem reconhecer quando alguém é justo e santo, sabe lutar pela vida dessas pessoas, mas que, lamentavelmente, se portam como raposas. Cavam as raízes da vinha. A videira fica exposta e morre. Quando se percebe que a raiz está exposta, já não tem como salvar mais a vide, porque ela já se secou, não tem como cortar um pedaço da raiz para rebrotar. Realmente é algo terrível perder a vide por causa de raposas. Yeshua olhava e via aquele homem como uma raposa. Uma raposa. Qual o motivo por que Herodes tinha no seu espírito, no seu coração, o desejo de ver Yeshua? Está em Lucas 23, versículo 8. Herodes, vendo a Yeshua, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar ao seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. As pessoas querem ver Yeshua porque querem algum sinal, queridos. Elas querem alguma coisa. Talvez ele tivesse com dor lombar, talvez ele tivesse com micose de unha, talvez ele tivesse com algum problema ocular, talvez ele tivesse com, não sei, alguma coisa. Ele queria ver um sinal de Yeshua, não é? E ele queria vê-lo para receber alguma coisa. Crentes assim, eles não se importam de manter o fogo aceso dentro do coração, seja qual for a situação. Queridos, recentemente, na verdade, semana passada, né, o Eterno me perguntou se eu amaria se tudo desse errado. E eu acreditem, queridos, depois disso tudo deu errado. A gente perdeu a internet, uma internet caríssima que a gente está pagando. Nós tivemos, queridos, olha, tudo que você pode imaginar que poderia dar errado, deu errado, de verdade. De verdade. Que coisa terrível que nós passamos. E o Eterno continua sendo
o nosso primeiro amor, queridos, independente de internet, independente de transmissão, independente de todas as coisas que nós gostaríamos que fossem diferentes. Herodes queria um sinal, queridos. E você? Você hoje está procurando o Eterno porque você precisa de alguma coisa? Queridos, todos nós precisamos de alguma coisa. Ele nos pede, lancemos sobre Ele a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. E Yeshua nos insta, olha, se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu não digo que eu vou atender o seu pedido porque o Pai vos ama, Ele mesmo vos atenderá. Yeshua sempre nos instou a intercedermos ao Pai. As nossas necessidades têm de ser levadas ao Pai. Não entenda o que eu estou dizendo aqui para você como o contrário. Pelo contrário mesmo, a gente tem que, quanto mais hoje orar incessantemente, lutar pelas vidas. Eu comecei o programa de hoje pedindo orações. Eu estou com o meu espírito abatido, queridos, com o que eu estou vendo. Mas o Eterno continua sendo o Senhor sobre as nossas vidas, com ou sem os desafios que nós estamos enfrentando. E aconteceu que ele se alegrou demais ao ver Yeshua. Ele queria muito vê-lo, por ter ouvido falar ao seu respeito. Ele só ouviu falar ao respeito de Yeshua. Ele nunca provou dos ensinamentos de Yeshua. Será que você hoje pode estar encaminhando para o reino dos céus apenas esperando ver Yeshua? O que é que você leva de bagagem da vida dele na sua vida, da sua experiência de vida para com ele? Será que você também não espera ver algum sinal hoje? E se esse sinal não ocorre, então não lhe interessa? Vamos ver o que Herodes fez? E de muitos modos o interrogava, Yeshua, porém, nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusaram com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, escarnecendo dele. Fê-lo vestir um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Versículo 12, guarde isso aqui. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Ele usou Yeshua como meio de conseguir uma posição política. Queridos, quantas pessoas não vão negociar a sua amizade com Yeshua? Porque a amizade de Yeshua, queridos, para conosco, ela é verdadeira. A amizade que ele oferece a nós é uma amizade verdadeira. Mas o que é que nós oferecemos em contrapartida diante de uma amizade verdadeira que nos está sendo oferecida? No caso de Herodes, ele devolveu Yeshua a Pilatos, se reconciliando com ele. Ele escarneceu de Yeshua, assim como nós vemos Kefa com a sua vida em risco, fazendo isso, dizendo eu não o conheço, negando aquele desejo de vê-lo. Não fez o que eu queria, então não serve para mim. Então ele passa a ser um daqueles que perseguem Yeshua. Era um homem que ouvia Yohanan de boa mente, era um homem que protegia e conhecia Yohanan como um santo de Hashem, era um homem que se esforçava para ver Yeshua, queria muito vê-lo, mas quando não fez o que ele queria, não serve para mim. Não fez o que eu quero, não serve para mim. Queridos, esses crentes, raposas, eles lamentavelmente danificam o que nem eles utilizaram. Não servia para eles utilizarem. Pessoas assim, elas lutam contra ministérios desconhecidos, em nome de Deus, não é? Elas lutam contra a vida de pessoas, difamam a vida de pessoas, tratam com desprezo e ainda se dizem crentes. Não percebem que um dia irão se apresentar diante do trono de Hashem. Eu gostaria muito de convidar você
a ter entendimento do quanto nós precisamos nos afastar de sermos crentes Herodes, crentes raposas. Crentes raposas, queridos. Esse tipo de crente, queridos, esse crente que pode aparentar a nós. E hoje, se você tem algum dos indícios desse homem na sua vida, não é? Se você tem algum indício dessas características, pelo amor do Todo-Poderoso, se livre disso. Em Israel hoje, queridos, foi profetizado por Irmiarro, Lamentações 5, versículo 18, pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Então nós sabemos, se eu pegar aquilo que Yeshua falou e eu começar a fazer um aparato, como meu marido fala, o meu marido sempre diz, querida, as escrituras são um grande quebra-cabeças, eu tenho de pegar os pedacinhos, as dicas aonde estão e poder juntar. E queridos, muitas vezes nós acabamos não tendo entendimento de que a sociedade, a liderança, a casa de Israel hoje não está muito diferente na volta de Yeshua do que foi na primeira vinda. Na volta de Mashiach, nós vamos ter as raposas reinando da mesma maneira que na época que Mashiach veio para cá. Por isso, pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. E nós vamos ver pessoas com essas características, falando do Eterno, admirando os profetas, defendendo os homens do Eterno, defendendo as pessoas do Eterno, mas lamentavelmente agindo como raposas. Agindo como raposas com relação à vinha de Hashem. Vão na raiz, queridos. Vão na raiz e as expõem. A raiz não consegue pegar mais nutrientes, a raiz não consegue mais pegar água e a raiz seca. Quando começa a secar as folhas, a vinha já está perdida. A vide está perdida. Queridos, afastem-se as raposinhas da sua vida, em nome de Yeshua. Suas raízes estejam bem firmadas. Estejam bem firmadas na rocha sólida que é Yeshua, nosso Mashiach. Cuidado, queridos, com pessoas que você não vê frutos. Não, ela está se convertendo, você olha, ela está lá vivendo a vida daquela maneira, mas ela está se convertendo, viu? Ela só tem assassinado as pessoas com a língua dela, mas ela está num processo, né? A pessoa é o antro do orgulho, o antro do eu sou a lei. Não pode falar nada contra a pessoa. Falou contra a pessoa alguma coisa, olha, isso aqui que você fez não foi bom. Pronto, acabou. Acabou a amizade. Cuidado, queridos, com crentes Herodes. E se isso está em você, a Ruach HaKodesh hoje te chama. Deixe de ser um crente Herodes. Se você está num relacionamento que o Eterno não tem para a sua vida, como aconteceu com Herodes, com Herodias, pelo amor do Todo-Poderoso, corrige a tua vida. Corrija a tua vida. Diga ao Eterno, tu és o meu primeiro amor. O Senhor tem o melhor para a tua vida, o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para você. Se hoje você ouvir a voz de Hashem, queridos, quando eu leio esse texto das pessoas chegando e muitos querendo entrar pela porta estreita, é o que está escrito, queridos, as pessoas não querem se perder. Pega o texto de Lucas 13. Lucas 13, 24, respondeu-lhe Yeshua, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vou ler na linguagem de hoje? Versículo 24. Vamos ler na linguagem de hoje, para isso ficar mais claro para nós. Olha, façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, queridos. São crentes raposas. São crentes que o seu ego é maior do que a sua existência.
Qual é a sua posição hoje? A característica, crente que fala demais. Olha, o que se compromete com o que não sabe que o outro vai pedir, queridos. Nós não podemos, queridos, ser crentes Herodes. Que o Eterno fale poderosamente ao seu coração. Anote os textos, queridos, estude. Se há características de Herodes na tua vida, acredite, você está grande demais para passar pela porta. Ela continua estreita. E no céu, nunca vai haver reforma. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Nós somos necessitados da Tua presença e da Tua bondade. Que o Senhor possa estar conosco, dando-nos guarida, e que não sejamos nós, Pai, raposas perante os Teus olhos. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos com a nossa saúde, ajuda-nos com relação à provisão dos Teus filhos, ajuda com o tocante à segurança, no tocante às leis que estão sendo alteradas dia após dia, Hashem. Olhe para nós, pobres e de mãos vazias. Eterno, vem com Teu poder, a Tua suprema autoridade sobre a vida dos Teus filhos para o bem. Ajuda-nos, Hashem. Ajuda-nos, porque dependemos totalmente de Ti. Fica conosco, Pai. Fica conosco, proteja-nos, dá-nos da Tua guarida. E ainda que tudo corra mal, Senhor, ajuda-nos a saber que o Senhor é bom. O Senhor tem paz para nós. O Senhor tem para nós uma vida diferenciada. O Senhor quer falar conosco, quer nos instruir. O Senhor não nos quer sendo raposas. O Senhor não quer que nós venhamos a sofrer dano. Pai, tudo que importa nesse mundo é o mundo vindouro. Aqui nós estamos de passagem. Ai de nós se não anunciarmos as boas novas, Pai. Pai, há muitos sonhos nesse mundo. Mas Moshe deixou tudo, Pai. Deixou o palácio, deixou o faraó, deixou tudo. Se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Pai, nos ajude. Quais são nossas ambições? O que é que está no nosso espírito? Quais são nossos sonhos, as realizações que nós queremos? Tenha piedade de nós, Pai. Ajuda-nos a Te servir em espírito e em verdade. Que a Tua presença esteja conosco, é o que eu Te peço. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.